Então, vamos lá, né, pessoal? Estamos aí para a aula 14, né, sexto ano. Tenha quem está assistindo de dia, de manhã, bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos lá para mais uma aula do conteúdo de história. É muito importante, primeiro, você está fazendo acompanhamento nas apostilas. Pessoal, todas as aulas de história do sexto ano nesse primeiro bimestre não foi eu que organizei a apostila, mas a outra professora ela fez uns textos menores, algumas atividades bem facinhas e toda aula tem atividade. Então faça essas atividades para que o dia que eu corrigir você não venha perder algum pontinho de participação ou qualquer outra coisa por não ter feito as atividades e nem acumular. Imagina então essa altura do campeonato, a gente já está no meio do mês de abril, já faz alguns meses, né, que começou a aula, um mês e meio aproximadamente. E você ainda não fez atividade, todas as atividades. Isso que eu estou falando com você, mas não sei nem se você não fez todas as atividades, não sei se você estaria assistindo esse vídeo agora. Mas, enfim, por que fazer todas as atividades? Para no último dia, quando você for entregar essa apostila e buscar a nova, você não esteja desfalcado, você não esteja desfalcado, eu não sei se seria a palavra correta, mas que você não esteja todos os exercícios acumulados, né? Desfalcado vai estar se você entregar a apostila sem fazer, né? Mas vamos aí. Vamos corrigir aqui a atividade da aula 13. Lembra que a gente aprendemos lá os períodos da pré-história, que era Paleolítico, Neolítico, Idade da Pedra. As próximas aulas a gente vai aprender especificamente um catado de como foi o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, tá? Mas antes disso, vamos aqui à resposta. Ó, já dei a resposta. Como a pré-história costuma ser dividida? Como? Ah lá, ó. Costuma se dividir em três grandes períodos. Paleolítico, que significa o quê? Idade da Pedra Lascada, ou Idade da Pedra Lascada. Ou Neolítico, o outro período. Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. E por último, Idade dos Metais. Então, três grandes divisões da história, e essa era a resposta. Depois vocês acrescentam ali na apostila para todo mundo ir com a nota. Então, vamos ver aqui. Aula 14. Deixa eu escrever aqui, aula 14. O longo tempo dos povos nômades. Que nômade é quem não tem moradia fixa num lugar. Eles moram e vão coletando. Então, eles moram aqui um tempo, vivem da coleta, depois eles vão ali mais um pouco de tempo da coleta. Então, vamos lá. Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. 5 milhões antes de Cristo a 10 milhões de anos antes de Cristo. Então, pessoal, é muito tempo, não é 2 anos, não é 2.000 anos, é 5 milhões de anos atrás, aproximadamente. Tá? Eu vou estar fazendo a leitura aqui com vocês, então vou estar olhando para aqui, onde que é que eu faço a leitura, e eu vou grifando. Então vocês podem ler, grifar as partes que vocês acham importantes. Eu vou grifar aqui porque depois tem um questionáriozinho. Olha, esse aqui é uma aula um pouco mais extensa do que essas aulas que vocês estavam tendo, aulas de 15, 20 minutos, de 15, 10 minutos. Essa aula vai ser um pouco maior. Lá vai ter uma pergunta lá, ó, uma resposta com um espaço maior para vocês estar respondendo essas perguntas, porque são dois textos um pouquinho mais extensos que vocês estavam aí acostumados. Paleolítico foi um período mais longo da história antes da escrita. Foi nessa época, então vamos aqui ó, colocar ó, o período mais longo da história antes da escrita. Foi nessa época que os nossos ancestrais passaram pelas diversas fases de evolução, do Australopithecus até o Homo sapiens. Então, boa parte daqueles gêneros homos que a gente estudamos foi só no período paleolítico. Depois que chega no Homo sapiens, que tem o período da pedra lascada, da pedra polida, idade dos metais, invenção da escrita e entra na história. O termo paleolítico vem do grego paleo, antigo, e litos, o que significa litos? Pedra. Então, ó, paleolítico é a junção de duas palavras da Grécia, paleolítico, antigo e pedra. Se relaciona ao fato dos hominídeos terem observado
que uma pedra, ao ser lascada ou quebrada, ganhava ponta e corte, uma ponta de corte, servindo como instrumento de defesa, caça e pesca. Por isso a fase ficou conhecida como Idade da Pedra Lascada. Nossos ancestrais viviam predominantemente da coleta de frutos e raízes, da caça e pesca durante o período paleolítico. Organizavam-se em grupos, protegiam-se do frio com peles de animais e habitavam em cavernas ou cabanas feitas de galhos e folhas e árvores. Alimentos, habitações, terras, águas e bosques eram tudo coletivo. Então, eles eram nômades, ou seja, então vamos colocar aqui que eles eram nômades, ou seja, mudavam constantemente para buscar alimentos ou fugir de ameaças naturais, inundações, excesso de frio ou também de calor. Então, vou até grifar mais forte aqui para depois a gente estar estudando isso aqui para a gente entender, olha, para a gente já sabe como que é não o cotidiano, mas a gente já tem algumas informações de como que era o Paleolítico. Um avanço importante dessa época foi o uso e o controle do fogo. Então, o que, que a gente pode presumir? Então, eles já estava aprendendo a utilizar o fogo, já sabiam controlar o fogo. Então, uma coisa é ter o fogo lá quando cai um raio lá no meio do mato, pega fogo, você vai lá e usa aquele fogo e vai armazenando ele, vai carregando ele, vai pela brasa, vai assim. Agora eles têm um controle, eles conseguem fazer chamas altas, chama baixa, conseguem fazer. Então, olha lá, que permitiu a melhora das condições de sobrevivência, como aquecer do frio, o cozimento de alimentos e a possibilidade de se defender dos animais, como com tocha, às vezes um animal vinha, eles iam passando o fogo ali e assustando os animais. Então vamos aqui, com o passar do tempo foi criada uma organização do trabalho. Ó, presta atenção, uma organização do trabalho. Então vamos grifar essa parte também. Os homens se encarregavam da caça e da pesca, tarefas mais arriscadas que exigiam um afastamento do grupo por um certo tempo. E as mulheres, o que as mulheres faziam? Elas cuidavam da coleta das raízes e de frutos. Então, era caça e coleta. Então, como que a gente pode denominar esse povo nômade? Caçadores e coletores. Caçadores e coletores, ó, guarda esse nome. Por que que eles eram caçadores e coletores? Porque como eles eram nômades, eles não eram agricultores e pastores, que isso é posterior. Então, peraí, vamos com calma. O que que significa ser caçador? Eles caçavam seus alimentos e saíam para coletar. Ah, então por isso que eles eram nômades? Sim, porque eles faziam isso por um tempo. Olha, esse caçador ficou aqui 2 meses. Eles falaram, olha, já pegamos todas as frutinhas que tinham aqui, já coletamos tudo isso aqui, já matamos alguns animais, agora vamos para outros lugares. Existem alguns nômades que eles eram cíclicos. Eles passavam um tempo aqui, um tempo aqui, um tempo aqui, voltava de novo para cá, vinha de novo para cá, porque eles tinham uma noção de tempo que demorava para crescer aquela, tanto crescer o que eles iam comer como coleta, como para procriar o que eles iam caçar, tá? Um destaque importante sobre a vida da época paleolítica é o conjunto de pinturas de animais, objetos e cenas cotidianas feitas pelos seres humanos do período nas imediações e paredes de cavernas. Algumas delas, segundo os arqueólogos, foram pintadas há cerca de 4.000 anos. Esses desenhos e símbolos, chamados de pictografias ou pinturas rupestres, mostram o uso do raciocínio e do planejamento de homens e mulheres daquela época. É muito importante e é legal falar também que eu já mostrei isso para vocês, mas em outro momento, não como uma fonte histórica, mas como uma ilustração do fazer histórico. Então, nas aulas 1, 2, 3, 4, eu mostrava as pontas de flecha, mas eu não contextualizava, eu não fazia o contexto que aquilo ali estava presente, tá? Já já eu vou estar mostrando mais fotos que eu já mostrei anteriormente, para nós estarmos aí dialogando melhor com a disciplina. Então, da outra. Mas professor, mas você já mostrou isso antes? Sim, de fato. Mas da outra vez eu não mostrei como fonte histórica. Na última aula eu mostrei a diferença da pedra lascada e da pedra polida. Então, aquilo lá é como fonte histórica. Das outras maneiras, quando eu mostrei esses bisões, esses animais desenhados em cavernas, foi de fato como uma ilustração,
e uma apresentação de como se faz história, correto? Então, essa pintura está na Altamira, na Espanha. Vamos lá, página 26. O povoamento do planeta. Vimos que uma das principais características do ser humano no período paleolítico era o quê? Eles eram nômades. Guarda aí, pessoal. Ao migrar em busca de melhores condições de vida, acabaram o quê? Que, como eles eram grupos, alguns grupos se separavam, outros iam, outros foram ficando em outras localidades, eles acabaram povoando o planeta. Acredite que a primeira espécie a sair da África, espalhando para a Europa, foi o que? O Homo erectus, que a gente viu lá atrás, tá? Milhares de anos depois foi a vez do Homo sapiens fazer o mesmo, e ele alcançou quem? A América. Vamos aprender isso no próximo bimestre. A gente vai chegar como que eles chegaram na América, né? Há cerca de 20 mil anos, grossas camadas de gelo que cobriram grandes partes da Terra, ah, provocando a diminuição dos níveis dos oceanos. Então, se aumentou o gelo, os oceanos ficaram mais baixinhos. Isso vai fazer mais sentido mais para frente. Provocando a diminuição dos níveis do oceano e aparecimento de trechos de terras que antes estavam embaixo d'água e que agora ligavam os continentes. Provavelmente esses trechos funcionaram como uma espécie de ponte, favorecendo a expansão dos grupos humanos pelo mundo, em busca de novas regiões onde o clima fosse mais agradável. Então vamos colocar aqui, ó, essa parte aqui, aparecimento dos trechos de terra embaixo da terra é bem importante. Provavelmente esses trechos, vou ler essa parte de novo, funcionaram como uma espécie de ponte, favorecendo a expansão dos grupos humanos pelo mundo, em busca de regiões onde o clima fosse mais agradável. Mais tarde, quando a temperatura aumentou e o gelo derreteu, os níveis dos oceanos subiram e as águas cobriram novamente os trechos de terra. Observe o mapa da página 37 do seu livro didático, que vocês não têm, eu creio, as possíveis rotas de migração. E com o passar do tempo, novos ancestrais perceberam que quando uma semente caía na terra, uma nova planta nascia no lugar. E notaram assim que era possível plantar e também podia domesticar e criar animais. Tá? Então, isso encerra. Então, isso encerra esse período. Aqui, o período paleolítico. As perguntas, né? A gente vai responder na próxima aula, aula 15. Tá aqui. Por que o Paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? Por quê? Tem a resposta no texto. Se vocês voltaram o vídeo grifadinho lá, eu já deixei. Os seres humanos do período eram nômades. Falei disso várias vezes também. Por que eles eram nômades? Explique. O que significou a descoberta e a produção do fogo para os homens do Paleolítico? Então, são essas as questões e a aula do Paleolítico. Eu só vou voltar aqui. Deixa eu achar. Para mostrar as imagens para vocês desse Paleolítico.
Ó, são todas imagens que nós já vimos em algum momento, olha. Já vimos essa em outra aula. Isso aqui é o período que eles já passam aqui. Vocês podem ver que eles já têm uma noção de caça, de coleta e de pastoreio de, de animais, né? Aqui são artes rupestres, olha lá, já dominam o fogo, já tem o domínio de animais, já tem uma divisão do trabalho entre homens e mulheres, tem uma noção de arte, ilustração, que é para entender que não foi um processo em árvore, né? Não foi um processo linear, foi um processo de ramificação. Tem um quadrinho que a gente vai usar ele posteriormente, olha lá, o uso da pedra, o uso das coisas. Aqui está falando a dispersão dos homens, né? Se vocês olharem um mapa, parte da Europa, África e Ásia e Oceania. Tá, pessoal? Então, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenha assistido até agora, até o final dela. Então, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até mais.